Bom, e hoje eu estou aqui com o bombeiro Alex, que vai bater um papo comigo. A gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho dele, como funciona essa corporação. Eu estou aqui em São José dos Campos, no Parque Industrial, na Praça Natal, né? Isso, Alex. Praça Natal, um das bases, né, que nós temos aqui. Quantas em São bases José são dos Campos. aqui? Nós temos 4 bases aqui, né, em São José dos Campos. A gente chama de estação de bombeiro, né? Aqui é a estação de bombeiro da Zona Sul, que fica em frente aqui à Praça Natal, próximo ao Hospital Clínica Sul. Sim. A gente tem também, onde eu trabalho, que é o primeiro SGB, o primeiro subgrupamento, né? Que é lá na Vila Betânia, tá? Que a gente fica lá no bairro da Vila Betânia. E os outros 2 ficam, um na Vila Industrial e o outro lá na região leste. É um em cada região? Isso, a gente tenta distribuir bem, né? Para a gente ter uma grande amplitude de atendimento. Para a gente diminuir o tempo-resposta o máximo possível. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, aqui está bem localizado, a gente está próximo da Dutra, né? As outras corporações, como são a estação? Isso, estações de bombeiro. As outras estações, elas também são próximas de rodovias? Sim, são próximas de rodovias. Aqui, ó, a gente está do lado da Dutra, né? Lá na Vila Betânia, que a gente atende a região central, né? Então ali também tem pequenos acidentes ali que a gente pode estar atuando. Temos ali na Vila Industrial, né, que atende a região norte também, que tem a SP50, entendeu? Tem várias rodovias relevantes que a gente pode estar atendendo, sim. Agora, antes eu quero daqui a pouquinho saber um pouquinho sobre o bombeiro Alex, sim. Porque eu acho muito interessante. Eu amo saber histórias de vida, é uma coisa que eu sou apaixonada. Mas eu quero tirar algumas duvidazinhas, conforme a gente for conversando também, eu vou perguntando, vou te interrompendo e perguntando. O que o bombeiro atende? Porque muita gente confunde, né? Para quem que eu ligo em determinadas situações? Ou quando se fala bombeiro, você liga ao quê? Fogo, só. Sim. O que a estação dos bombeiros atende? Quais as ocorrências que eu posso acionar no caso? As ocorrências são diversas, né? Mas o nosso forte, né, o Corpo de Bombeiros, ele atua bastante no incêndio e no salvamento, né? Salvamento em que sentido? Salvamento no sentido de que a gente pode atender alguém que no eventual incêndio se feriu, entendeu? Entendi. Então a gente tem a capacidade e o treinamento para resgatar essa pessoa de dentro do local sinistrado, de uma ocorrência de incêndio. A gente também atua nos grandes acidentes. O que seriam os grandes acidentes? Aquela batida, né, onde a pessoa ela fica presa nas ferragens, né? Então o bombeiro tem uma equipe, tá? Que daí já não é, por exemplo, cortando você, porque normalmente a gente pensa, teve um acidente, vamos chamar o SAMU, né? Que é quem vai atender, mas eles não têm os equipamentos necessários, por exemplo? Sim, o equipamento e o treinamento para a estricagem, que a gente fala, né? Que é retirar a ferragem da vítima, né? Então, só o Corpo de Bombeiro aqui do estado que tem isso daí. Eu não estou citando as empresas particulares que atendem nas rodovias, que também estão, mas são particulares. Sim. Mas pelo estado, só o bombeiro da Polícia Militar que tem esse treinamento e o material para tirar esse tipo de acidente. Esse caminhão aqui, vamos falar um pouquinho sobre ele, que é enorme, lindo. Eu falei assim, a gente passa, eu já vi alguns em miniatura, é uma coisa que dá vontade de a gente ter em casa, porque é realmente bonito de se ver. Ele é equipado, você falou que vocês podem atender certas ocorrências, atendimentos. O que tem aqui para esse atendimento? Esse caminhão aqui, né, para quem não conhece, a gente chama de autobomba, tá? É um caminhão que ele tem uma bomba de incêndio. Então ele auxilia, né, a equipe a chegar no local da ocorrência, né? A gente tem uma força motriz somente da bomba de incêndio, que vai jogar água para o incêndio, independente da bomba que locomove a viatura. Fora isso, a gente também tem várias gavetas ali onde acondicionamos materiais para a estricagem de pessoas vítimas de presa em ferragem, arrombamento, né, em apartamento, residência. A gente tem diversos tipos de equipamento também para corte e poda de árvore também. Isso também é feito por vocês? Por exemplo, se uma árvore cair em cima de uma casa, oferecendo risco para aqueles moradores daquela casa, a gente faz a retirada daquela árvore. Entendi. E essa parte da saúde em si, por exemplo, você retirou a pessoa está ali ferida.
Vocês conseguem dar esse primeiro atendimento também? Sim, o Corpo de Bombeiro... Vocês têm esse conhecimento? Sim, a gente tem a unidade de resgate, que é o resgate que você vê andando aí na rua. Dentro desse resgate, tripula 3 integrantes do Corpo de Bombeiro com o curso, né, que a gente chama de resgate, né, que é um brevezinho que eu tenho aqui. Esse curso, né, a gente faz na Escola de Bombeiros, que fica em Franco da Rocha. Tá? É um curso que é procurado até por outros países, né? Tem gente de outros países que vem fazer esse curso com a gente aqui, que é o curso de pré-atendimento hospitalar, né? Tudo que é antes do hospital, aquele atendimento que a gente vai dar uma sobrevida para a pessoa, a gente faz dentro desse curso. Então a gente se desloca com essa viatura até o local do sinistro e a gente consegue trazer um conforto maior. O bombeiro hoje, ele não só apaga incêndio, ele também assistencia a vítima até a chegada no hospital. Hoje, vamos falar aí com as estações que nós temos em São José, você pode dizer que a corporação, que as estações, elas são preparadas para todo tipo de ocorrência? Sim, todas as estações, nós temos um regime aqui dentro, né? Nós temos uma cultura dentro do bombeiro que é treinar, treinar e treinar. Então todos os dias, né, sem exceção, agora mesmo, o pessoal, enquanto a gente está conversando aqui, o pessoal está fazendo um treinamento lá. Ou tendo algum briefing, né? Ou conversando sobre... Ou seja, parado nunca fica? Não, parado a gente nunca fica, né? A nossa rotina aqui chega de manhã, toma um café aqui o pessoal, confere todo o material da viatura, né? Nesse inteirinho. Depois a gente faz uma atividade física, porque o bombeiro, ele precisa ter essa vida, esse preparo, né? Isso é importante, né? Você precisa ter eu acho que a palavra certa é resistência. Sim, uma resistência, um preparo físico para a gente poder estar atuando para salvar vidas, porque cada vida é importante, então nós temos que estar preparado, né? Eu gosto muito de dizer que o bombeiro, ele considera cada pessoa que ele atende como se fosse um próprio parente. Então a gente se dá o amor da gente para aquela pessoa que está no momento de dificuldade. O amor à profissão, né? Sim, o amor à profissão, né? Eu não sei se você viu, eu perguntei dessa questão do preparo, porque a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Não sei, essa semana, não me recordo a cidade, o país, não sei. Mas eu vi que em algum lugar um shopping inteiro pegou fogo. Você ficou sabendo? Sim, fiquei sabendo, sim. Então, e numa ocorrência como essa, eu acho que não tinham muitas pessoas dentro, eu não cheguei a fundo na notícia. Como funcionaria uma ocorrência dessa? Porque você espera, de repente, uma coisa que você está mais acostumada. Um incêndio, vamos falando de incêndio, numa casa ou num comércio. Agora, quando é de uma proporção tão grande, vocês precisam acionar cidades vizinhas também? Sim, o Corpo de Bombeiro hoje, ele pensou nisso, está preparado, tem uma força nossa que chama Força Tarefa. Ele fica aí em São Paulo, tá? Fica lá no centro de São Paulo. Legal. Então, em ocorrências, né, de grande vulto, que a gente chama, né? Ocorrência de grande vulto, a gente consegue pedir o apoio para essa força-tarefa. Só que aqui em São José tem algo muito interessante, né? Tem o sistema RINEM, que é o sistema integrado entre as empresas. E o que Por seria exemplo, isso? se der um incêndio de grandes proporções ou até mesmo um acidente envolvendo produto químico, hoje, né, nós temos parceria com diversas empresas aqui de São José dos Campos que disponibilizam os seus caminhões e suas equipes de bombeiro para virem estar atuando juntamente com o bombeiro. Mesmo. Uma parceria que deu muito certo aqui em São José dos Campos. Essa questão de produtos químicos também é bem complicado, né? Não sei se você viu o que aconteceu recentemente em Piracicaba. Eu estive lá. Explosão, né? Eu fiquei acabada. Minha filha mais velha mora em Piracicaba. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para ela, vamos passear no Rio. E ela falou, mãe, não dá. E aí quando ela me mostrou os vídeos, realmente deu uma dor no coração, porque aquele lugar é lindo para quem conhece, né? E os vídeos de milhares e milhares, porque todo aquele produto químico caiu no Rio Piracicaba, milhares e milhares de peixes todos na borda, morrendo. Então esse impacto é muito grande, mas de repente a gente também não sabe até onde isso pode impactar a gente, né? Os seres humanos. Pela a gente ter a Dutra aqui do lado, né? A gente também está preparado para atuar em vazamento de produto químico. Então isso é excelente, é bom a gente saber disso. Agora a gente vai entrar numa outra parte, depois a gente volta, que eu quero saber algumas histórias da sua... São quantos anos de
Hoje eu tenho 24 anos, né, de corporação. Sério? Sim, 24 anos. Ah, então. Eu Tô falando com a pessoa séria. Ah, sim. Eu comecei em 2000, né? Você é de São José? Não, eu de sou onde de você... São Paulo, zona norte de São Paulo, tá? Tucuruvi. E lá próximo lá do Tucuruvi, o bairro que eu ficava lá era Jardim Brasil, né? Próximo a Tucuruvi. Eu gosto de falar Tucuruvi porque o pessoal conhece melhor, conhece né? bastante. Que é bem mais próximo, tá? Mas eu morei a minha vida quase que inteira, minha adolescência, minha infância, no Jardim Brasil. E aí você pensava eu em ser bombeiro? sempre quis ser militar, né? Sempre quis ser militar. Eu não podia ver um Por algum caminhão de motivo bombeiro. especial, família, Não, alguém que você admirava? Despertou de dentro de mim, porque militar na minha família lá eu fui um dos primeiros, né? Então depois veio o meu irmão também, né? Sim. Que seguiu meus passos. E aí eu servi a aeronáutica e no tempo que eu estava na aeronáutica eu aproveitei, né? Eu até dou uma dica, né? Para você que está hoje na aeronáutica, no período militar obrigatório, aí usa como trampolim, se você não quiser continuar a carreira, aproveita para estudar, né? Que foi um momento que eu usei como uma oportunidade na minha vida. Olha que legal. Eu estudei e consegui passar nas fileiras do Corpo de Bombeiro, que hoje, na minha época também, era bem difícil entrar, Não, né? Imagino. Antigamente, hoje eu acredito que a concorrência seja maior, né? Sim, na minha época era 125 vagas para 25 mil inscritos, né? Você tá aí aí eu fiquei entre os 100 colocados ali, só que eles expandiram para 300 vagas. Uau! Então a minha turma ela teve em média umas 300 pessoas. Qual o estudo que você precisou ter? O que você precisa ter? Vamos fala um pouquinho do preparo que você teve, né? Toda essa parte na aeronáutica, né? Que você eu fez? Fiquei na aeronáutica, depois eu fiz alguns cursinhos e estudava. Dentro da aeronáutica mesmo? Não, num período de folga minha, eu usei o dinheiro para custear cursinhos, estudar ali. Se eu quero ser bombeiro, mulher hoje, pode. Como funciona a parte feminina? Hoje, para você ser bombeiro, tanto homem como mulher, é aberta as inscrições para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porque se você não sabe, o bombeiro aqui em São Paulo, ele é agregado à Polícia Militar. Nós somos policiais militares, tropa especializada Corpo de Bombeiro. Olha que interessante. Tá? Então hoje abre-se o concurso para a Polícia Militar, você se inscreve, presta algumas provas, né? E vai passando por algumas etapas. Dentre elas teste físico, exame médico, dentário, psicotécnico e a entrevista final. Uma preparação geral. Sim, ela leva em média 1 ano esses testes para você ser aprovado e para poder entrar. E aí depois que você entra, quais as preparações? Porque você precisa aprender a apagar um fogo, você precisa aprender um primeiro socorro, você precisa aprender né, no momento que toca ali, chamou uma emergência. Aí ou é isso que você falou, vai no dia a dia aqui na própria estação, vocês vão recrutando, não, vocês vão ensinando os novatos. Então, a gente chama de recruta, né? Os recrutas. A princípio, só para vocês entenderem, são 2 fases, tá? A fase básica e a fase específica. A fase básica, ela vai embutir, né, nos novos bombeiros, né, que a gente considera ele bombeiro a partir do momento que ele entra, ele já é bombeiro. Entendi. Ele é considerado um aluno, porém, ele já é da família. Então, dentro daquele período básico, tá, ele vai aprender sobre normas e padrões de um policial e de um bombeiro, tá? A forma legislativa de como que a gente deve atuar. No período específico, que quando a pessoa que concursou, né, está ali dentro, então abre-se as vagas para o primeiro de choque, que é a região lá da região central de São Paulo, que é o patrulhamento de choque, que é a rota, tem para ambiental, tem para rodoviária e abre também vagas para o Corpo de Bombeiro. Cada um deles, eles vão declinar para onde eles querem ir. Então onde ele se identifica melhor, ele vai. Por exemplo, eu quero ir para o bombeiro. Então ele vai fazer em um determinado momento ali do básico dele o teste físico para o Corpo de Bombeiro. Então ele passando esse teste, ele está apto a vir para a tropa especializada bombeiro. Quando é que o Alex decidiu? Por que você não foi para outra área? O que te fez? Sim. Quando eu confesso também, né, que eu era um grande apaixonado, né, por trabalhar na rua como policial militar, né, sempre tive essa vontade.
Mas aí quando eu comecei o específico do Corpo de Bombeiro e vi que a minha oportunidade de ajudar as pessoas, ela ia se ampliar bastante, eu me apaixonei pelo que é ser bombeiro, né? Porque a cultura que a gente tem aqui dentro, a hombridade, né? A amizade, né? A afeição que a gente tem pela vida, ela se potencializa através desse curso que a gente tem em Franco da Rocha. Isso é muito passado entre vocês, essa questão humana mesmo, porque em muitas áreas a gente vê essa questão do fazer por amor, fazer por amar as pessoas e o fazer pela profissão, não decidir ser, tô ganhando bem, tenho um emprego estável, vou fazer o meu trabalho. Mas tem uma diferença entre você fazer o seu trabalho e você fazer o seu trabalho com hombridade, com amor. Isso é uma coisa que vocês conversam entre vocês aqui, isso é passado para vocês? Sim. A gente considera, né, o bombeiro do estado de São Paulo uma das, né, dentre muitas, uma das melhores tropas, né, que tem. Por quê? Porque você vê verdadeiramente dentro de cada um de nós a vontade de querer ser bombeiro. Você quer ver um grande exemplo, né? Quando teve essa tragédia no Sul, sim. Eu na época estava aqui na parte da administrativa, o que foi de ligação de amigos nossos, né, que estão de férias, estavam de licença prêmio, né, afastados por um determinado tempo, e até mesmo os operacionais que estavam trabalhando, a vontade de ir atuar lá para poder ajudar. Tanto é que a gente teve que fazer independente das dificuldades que independente da dificuldade, mesmo sabendo que não ia ganhar nada para mais, né? A nossa vontade de ajudar o próximo é muito grande e a gente aprende, potencializa isso aqui. É por isso que eu acho que hoje você tem essa noção do quanto os bombeiros, eles realmente são conhecidos por serem heróis, né? Diferente de outras, não diminuindo, cada corporação, né, tem o seu valor, mas eu acho que em especial o bombeiro ele é conhecido como um herói, né? Pelas imagens que a gente tem gravado na memória, de imagens que a gente vê em TV e tudo mais. E aí, como é que foi o seu começo e o passar dos anos? Você sempre atuou aqui ou você começou em São Paulo? Não, quando eu fiz escola de bombeiro, né, em 2001, eu saindo da escola de bombeiro, eu fui destacado, né, por 4º grupamento de bombeiro, que na época ficava lá na Vila Mariana, no centro de São Paulo. Só que dentro desse período, né, eu já me antecipei e já fiz o curso de resgate. Porque assim, além de você fazer o curso de bombeiro, você se especializa em algumas áreas aqui dentro. E eu, como eu sempre gostei da área humana, de atendimento próximo, né, eu já fui para a área do atendimento do resgate. É bom que vocês vão aprendendo aí o que vocês precisam fazer. Sim, tem uns que gostam mais de altura, então faz o curso de salvamento de altura, outros gostam mais de água, aí faz o salvamento aquático, mergulho. E para essas áreas, você precisa de uma noção de enfermagem, por exemplo? Não, aqui a gente dá todo o suporte. O bombeiro, ele consegue dar todo o suporte para o atendimento pré-hospitalar, tá? Então aí, depois do curso, eu voltei lá para Vila Mariana e já era 1º GB, então eu fiquei por lá mesmo. Então eu fiquei por lá por 7 anos. Em 2007 eu vim para cá. São José. Isso, e tô até hoje aqui nessa cidade maravilhosa aí, com a corporação aqui que espelha grande, chega a dar até um nó na garganta falar dos bombeiros daqui, porque é muito gratificante trabalhar com eles aqui. A gente que é da cidade, que é da região, muitas vezes a gente não sabe o que nós temos. São José, eu falo, é uma cidade muito abençoada, a gente tem uma cidade maravilhosa com profissionais, eu acredito que em quase todas as áreas que tem um nível de excelência realmente. Dentro desses anos que você está aqui, o bombeiro Alex, que você pode destacar assim, de situações que foram... Vamos lá, pensa numa situação que foi a mais difícil para você. Ou uma das... O que você pode listar pra gente que você viu que aconteceu? Uma das mais difíceis que eu tive aqui foi um soterramento que teve lá na região do Buquirinha, tá? Eu acho que eu ouvi falar. Foi por volta de umas 11 horas da noite. A gente já estava meio que se recolhendo aqui. Chuva ou não? Deu uma chuva. Na hora que a gente estava atendendo, não teve chuva. Deus nos ajudou nesse momento aí. Então, um dia anterior e no próprio dia choveu bastante. E a Defesa Civil já tinha alertado muitas famílias daquela região
para o risco de desmoronamento. Só que por volta das 10 horas da noite teve esse deslizamento de terra, né? Onde pegou uma residência. E dentro dessa residência, quando a gente chegou, a gente pegou uma das familiares, uma menina, que ela não tinha ainda 20 anos e ela estava da cintura para baixo, soterrada. Tanto é que, por conta disso, nós conseguimos bastante informações de quantas pessoas teriam ali naquela residência. Conseguimos fazer... Quando vocês chegaram lá, ela estava lúcida? Ela estava lúcida, com conseguia vocês. conversar, ela só estava presa. Conseguimos resgatar ela, tirar ela de lá, e aí a gente começou a fazer, né, o trabalho para poder tirar os corpos que estavam lá soterrados, né. Lá, por incrível que pareça, por sorte ou por azar, eu bati a mão nos 4. Né, bater a mão quer dizer eu isso que eu ia perguntar o quê? Enxergar, né, conseguir ver, meio que cavando assim, é que a gente começa a analisar onde que é quarto, onde que é cozinha, pelo horário. Aí como eu tenho os filhos naquela idade, então eu já comecei a imaginar como é que eles estavam. Então a gente encontrou primeiro o filho mais velho, depois encontramos o filho do meio, e aí encontramos a mãe. Aí foi a hora que eu falei, olha, quantos anos tinha a filha? Aí falou 4 anos de idade. E aí eu já lembrei da minha filha, que eu também tinha, que ela na época tinha 4 anos de idade. Nossa. Então ali, como a gente achou o corpo da mãe, a gente começou a cavar ali próximo. Aí eu falei, minha filha estaria nos pés dela. Então aí foi na hora que eu consegui encontrar a menina. E na hora que eu comecei a cavar, até o pijaminha era parecido com o da minha filha. Gente! Então ali, o pessoal que estava lá falou que eu fiquei alucinado na hora de querer ali. Imagino. E assim, a gente já estava cansado, estafado e já tinha dado o momento de eu trocar, porque a gente trabalha com trocas, né? Vamos trocar para a gente poder trabalhar descansado. Mas o coração não deixa embora. Não quis parar enquanto não conseguisse tirar ela. Eu consegui tirar a menina, eu lembro que eu segurei ela no colo, né? Ela estava viva? Não, estava já em óbito já. Segurei ela no colo e coloquei no lugar devido para ela. E a gente depois conversando, que a gente tem o brief, né? Na época era o Coronel Silva, manda até um abraço para ele, um comandante muito honroso que a gente teve aqui. Ele me consolou, né? Conversou comigo, me parabenizou. Juntamente com o tenente na época, que hoje é Capitão Murichita. Foi quando isso? Foi em 2012. Tá em meados de 2012. Quantos óbitos por aí. Foram 4. Tragédia? Foram 4. Da né? mesma Foram família? 2 adolescentes, a mãe e uma filhinha de 4 anos. Teve uma menina que se salvou. Essa que estava com... Essa que estava com o corpo pela metade, tá? Foi em meados de 2012. Então aí a gente entende o seguinte, que o bombeiro, ele tem toda essa farda, a gente veste o EPI para ir para o incêndio, mas debaixo de tudo isso tem um homem, tem um pai, tem um marido, tem um filho. Então a gente também, né, em determinados momentos, a gente se emociona, a gente entrega um pouco o coração, porém o treinamento ele consegue centrar a gente. Tanto é que eu consegui... Para você poder se segurar e conseguir fazer o seu trabalho e deixar a emoção um pouco de lado. Tanto é que eu consegui terminar a missão, entendeu? Aí depois a gente desaba, tudo é amparado pelos amigos. Tem hora certa para isso. Tem hora certa para tudo. Caramba, a gente, né, muitas coisas a gente nem fica sabendo. Tá, então a gente passou por uma coisa muito difícil e vamos pensar numa situação trágica, porém com um final feliz. Ah, sim. Teve um acidente aqui em São José, muito famoso, da Carvalho Pinto, que teve 34 carros envolvidos. Você tá brincando? Foi 34 carros, né, envolvidos nessa batida. Era um dia que estava muita neblina. Por conta Nossa, isso eu nem fiquei sabendo. Sim. 2 caminhões, tá? Dentro em um dos caminhões, né, que pegou fogo, ele estava cheio de produto químico, tintas no caso, então esse fogo se alastrou rápido e eu fui uma das primeiras guarnições que chegou nesse local. E eu lembro que eu estourei o vidro de trás enquanto a equipe começou a tirar a mãe que estava naquele veículo e eu segurei a criança. Gente, que difícil isso. Que também era mais ou menos a idade da minha filha. E eu segurei forte aquela criança, né? E eu lembro que... A criança estava viva. Estava viva. Tanto ela como a mãe estavam vivos. Isso te dá mais força, nesse caso aí só teve 2 óbitos, que foi o motorista do caminhão e uma pessoa que foi projetada para baixo, né?
da onde ela estava lá. Eu segurei essa criança enquanto não chegou o resgate, eu não soltei ela. Aí eu liberei ela lá, vi que estava bem, abracei a mãe, falei, fica tranquilo que vai dar tudo certo. A gente conseguiu trazer um pouco de consolo também para aquela família. Foi um momento que eu gosto muito de lembrar. É gostoso, né? São os momentos que a gente vê que tudo vale a pena, né? Acho que em qualquer área, qualquer situação. Quantas ocorrências vocês recebem hoje? Hoje, por volta, Qual a assim, média? na área de incêndio é muito pouca, tá? Ainda bem, porque a gente tem né? Acho que todo mundo, a gente tem um medinho, porque infelizmente a gente não sabe lidar muito com incêndio. É verdade. Não sei, tô certa, né? Sim, a gente tem um trabalho de vistoria aqui de excelência em São José dos Campos, né? Então você pode ver, a gente não tem muito caso de fogo Quanto tempo faz que você não escuta que pegou fogo em um apartamento aqui em São José? Muito tempo atrás, né? Lógico, eventualmente pode acontecer. Acidentes. Mas o trabalho de fiscalização aqui de São José, de vistoria técnica, é muito bem feito, né? Tanto em lojas, tanto em empresas, né? E também em apartamentos, né? Então a gente não tem muito. Aí tem os acidentes, né? Que não tem como evitar, por mais que você coloque câmera. Aqui a cidade de São José dos Campos, né? Ela tem boas vias urbanas, né? É muito fácil acesso a vários locais aqui em São José dos Campos, né? Só que mesmo assim ainda tem, né? Que nem a gente estava comentando, pessoas que bebem e dirigem, né? E estão causando acidente. Nem me fala que eu vejo. Eu trabalho muitas vezes de madrugada também, né? Ó, pra você ver, 2 noites seguidas. Ontem, na madrugada de ontem, quando eu saí para trabalhar na volta, tinha um carro estourado no poste. E essa madrugada até mostrei pra minha filha, porque eu cheguei a gravar. Tinha um rapaz, um homem bêbado, caído na esquina, muito bem vestido. Tava bem vestido, não era uma pessoa, né? E caído. E aí a minha mãe até brigou, porque eu não me aguento, né? Então eu tive que parar o carro depois e ir lá conversar. E eu falei, eu não sei se tá machucado, eu não sei se tá vivo. E aí quando eu fui tentar conversar com ele, a boca dele tava com sangue e ele bêbado. Bêbado. E eu falei, o que aconteceu? E ele começou a falar em vinho, que vinho tava bom. Eu falei, você bebeu, né? E ele, bebi. Imagina. E ele, bem vestido, um homem muito bem vestido, caído no chão de bêbado, com a chave de um carro na frente dele, perto da mão dele. E ele falou, eu moro aqui perto. Só que aí ele, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu só vou dormir mais um pouquinho. Só que ele tava com uma chave de carro, não sei se estava de celular, e numa hora dessa você não sabe nem o que pode acontecer. Mas uma pessoa dessa, o que me impressionou foi a chave do carro. Falei, é uma pessoa que não tem condições nenhuma. E é uma coisa que a gente vê muito, essa questão de bebida e direção. E hoje em dia as pessoas sabem que elas não precisam mais disso, porque você tem os aplicativos, você tem pessoas que podem te levar, que podem te buscar, mas as pessoas elas insistem em beber e dirigir. Então, para essas pessoas aí que bombeiro tá aí, né? A gente gosta de falar, né? Não ame o bombeiro, mas não precise dele, né? Melhor coisa, gente, não tem como. E esse trabalho que você faz você estava me explicando um pouquinho desse trabalho com as crianças, na verdade vocês dão um treinamento para os professores. Sim. Fala um pouquinho, porque eu acho que é um trabalho muito interessante, é feito com escolas particulares, estaduais, municipais. Então, qual o nome desse trabalho? Eu também sou bombeiro educador, tá? Aqui em São José dos Campos. Eu e o Cabo Osses somos bombeiros educadores e a gente vai nas escolas dando treinamentos, né? E é que nem eu estava te falando informalmente aqui, uma das minhas paixões é o ensino, né? Sou pedagogo também, tá? Essa paixão, eu ensino é um dom, né? E ele, pelo pouco que eu conversei, eu já vi que ele realmente tem esse dom e está passando isso com excelência para as pessoas. Sim. E eu vi a necessidade, né, de estar treinando professores, né, tanto público e particulares, para o atendimento pré-hospitalar com as crianças, né? Que muitas vezes eles não sabem o que fazer e entram até no desespero. Exatamente. A gente tem, né, uma lei que regulamenta isso, que é a Lei Lucas, né, por causa do incidente que aconteceu com o Lucas Beghelli, né, na cidade de Campinas, que veio a falecer por conta do engasgamento, né? Então a gente vem, né, sempre lembrando essa lei
e dando esse tipo de instrução. Para as professoras terem entendimento no mal súbito, engasgamento, quando a criança cai e se machuca, o que deve fazer. E eu atuo bastante na área das clínicas, né, que atendem crianças com espectro autista. Olha que legal. Autista, né? Isso aqui na região ou fora da região? Não, aqui na região de São José dos Campos, senão eu não dou conta, né? Então, assim, eu sou muito requisitado, eu tenho um canal aí, uma página, né, no Instagram, chama bombeiro.alex, você pode ver o meu trabalho lá. Eu dou até algumas dicas de primeiros socorros, né? Tem tudo lá no Sim, Instagram. Só no Instagram ou Instagram. nas outras redes sociais também tem? Por enquanto, só no Instagram. As outras redes sociais, a gente mais pra frente, a gente tá vou pensando. deixar a rede social dele aqui para vocês poderem acompanhar, porque é uma coisa, eu acho que é uma necessidade do ser humano, essas informações que você tem. Exatamente, né? Eu também tenho um trabalho, né, numa igreja aqui próximo, na Zona Sul de São José, né? Sou pastor auxiliar. Olha que legal. E uma das primeiras funções foi atender os jovens, né? E aí também, depois a gente começou a atender as crianças e a gente viu, né, que tinha algumas crianças que tinham espectro autista, né? Hoje em dia aumentou muito, né? Aumentou bastante. E aí a gente se sentiu impotente porque não sabia como lidar, como fazer. Foi aí que surgiu, né, a necessidade de eu estar fazendo, né, a pedagogia e me especializando. Você fez pedagogia então? Pedagogia, sou pós-graduado em psicopedagogia, né? Clínica institucional. Legal. Sim, porque a gente consegue dar um amparo melhor, né, para essas mães, né, no atendimento. Então, por isso que eu declinei, né, para dar instruções para esses professores. Eu me senti, né, na obrigação de fazer alguma coisa por essa área que não tem voz, né? Muitas mães, né, reclamam para mim hoje, falando a respeito de como é difícil, né, a acessibilidade dessas crianças, até mesmo nas escolas públicas, estaduais, né, em igrejas, né, em locais públicos, né. Então as pessoas elas muitas vezes não estão preparadas para receber da maneira correta, para entender, né, como que é, porque às vezes quando fala que a criança tem espectro autista, né, então ela já acha que a criança é totalmente limitada, e pelo contrário, né? A gente tem crianças a gente vai receber umas crianças aqui que tem hiperfoco em bombeiro. Jura? Eles sabem tudo sobre bombeiro. Se você, essa eu quero ver. A gente convida eles vocês são aí para estar inteligentes, né? Inteligentíssimos, né? Eles começam a fazer perguntas pra gente que a gente tem que pensar o que a gente vai responder, né? Adoro. Criança é um barato, as crianças e as crianças grandes que a gente fala, né? Isso eu acho um trabalho excelente. Como que, de repente, se tem alguém acompanhando a gente que tem uma escola, de repente tem e quer ter acesso a esse seu trabalho, como que a pessoa faz? Pode mandar um direct lá no... Pode mandar um direct lá no meu Instagram, né? A gente está atendendo bastante gente através dele mesmo, tá? E aí a gente agenda a melhor data, o melhor local para poder estar atendendo a cada um de vocês. Nossa, que legal! Agora, para a gente finalizar, você falou que você... qual a sua função? É pastor? Pastor auxiliar de uma igreja. A gente chama Igreja 100% Família, aqui do Parque Industrial. Aqui na Sul mesmo? É aqui na Sul mesmo. Como que a sua fé atua no dia a dia do seu trabalho? Então, essa essência, né, dessa vocação bombeiro e pastor, ela me traz um compromisso, né, de servir e cuidar da comunidade, né? Então, assim, o mesmo coração que pulsa, né, o meu coração que pulsa em vontade de salvar vidas é o mesmo coração que pulsa em vontade de trazer um momento de paz para aquelas pessoas que estão comigo. Aí uma pessoa no momento difícil também consegue receber esse auxílio, esse amor que você tem para passar. É que nem nos cursos que eu dou. Quando você atende, por exemplo, uma pessoa de mal súbito, ou até mesmo uma pessoa que tem uma convulsão. Convulsão é algo feio de se ver, né? Imagina para a pessoa que está sofrendo aquela convulsão. Você atender, ajudar é uma coisa, né? Que a gente orienta a colocar a vítima de lado. Mas e depois? E depois que a pessoa tá melhor, né? Você tem que ter uma palavra amiga para a pessoa, você tem que direcionar essa pessoa naquilo que ela quer. Às vezes a pessoa, ela tá precisando de um acolhimento espiritual naquele momento. Sim. De uma palavra que conforte ela na tempestade que ela está passando, né? Eu gosto muito de falar para o pessoal aqui do Bombeiro, né, que nós podemos ser dois tipos de pessoas, né?
Quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para fora, nesse caso tinha dois tipos de pessoas. As que ficaram no barco olhando o milagre acontecer e aquele que saiu e fez parte do milagre. Não importa se em algum momento da sua vida você vier afundar, mas seja parte de um milagre. Acredite em você mesmo. E não precisa ser bombeiro para ser um milagre na vida de alguém, né? Exatamente. É só você querer ajudar. Sempre uma palavra amiga, né? Sempre um ombro para que você possa dar para a pessoa chorar, já ajuda, né? Ai, obrigada. Nossa, tem tanta coisa que eu acho que vou ter que vir outras vezes. Eu tô com a cabeça da gente vai pensando. Mas eu amei todas as informações que você passou, Bombeiro Alex. Obrigada por ter recebido a gente aqui. É um amor que a gente tem, né? Acho que o mesmo amor que vocês como profissionais sentem pelas pessoas, e aí você mais ainda como profissional, como pastor, como ser humano, eu acho que quando você tem uma fé que você enxerga as pessoas, não como pessoas ou como seres humanos, mas como irmãos em Cristo mesmo, né? Sim. Que somos, tudo flui melhor e tudo se torna de maneira diferente. A gente também que está ali do outro lado recebendo toda essa ajuda de vocês, a gente sente esse amor também, né? E só para relembrar, que estava me passando algumas imagens pela cabeça, porque assim, são pessoas que realmente, ou literalmente, dão a vida, porque normalmente quando você fala em dar a vida por alguém, eu dou a vida pelas minhas filhas, eu dou a vida pela minha mãe, muitas vezes as pessoas falam, será que eu daria a minha vida por um estranho? E vocês eu vejo como isso, né? A gente vê em várias situações ao redor do mundo, a mais famosa, creio eu, 11 de setembro, né? Que quantos que estiveram ali no resgate, que depois, infelizmente, tiveram problemas de saúde, vieram a óbito, e dentro dali do seu trabalho de resgate, realmente deram a sua vida por amor à profissão e por amor para poder salvar pessoas. Então, merece todo o nosso amor, toda a nossa dedicação também ao trabalho deles, de estarmos dispostos a ajudá-los também. Qual a melhor forma que você acha que nós, como população, podemos ajudar vocês? Você pode, né, que nem através do conhecimento, né? Hoje a gente tem um projeto aí para lançar logo, que é fazer com que o bombeiro ele venha entrar no currículo estudantil das escolas. Nossa, por exemplo, seu filho na escola, durante o ano inteiro, ele tem que ter um treinamento de pré-atendimento hospitalar e prevenção a incêndio, né? Vários países aí de primeiro mundo já tem isso, né? Estados Unidos, Canadá. Por que a gente ainda não tem isso, né? É um dos projetos que eu defendo e eu quero trazer para São José dos Campos. Busca conhecimento, né? Procura a gente aí, a gente pode estar ministrando palestra, né? Tem vários vídeos bons na internet, né? Que a pessoa ela pode ter esse tipo de conhecimento. Quer uma dica? Segue a gente aí na minha página do Instagram. Bombeiro.alex. Bombeiro.alex, eu vou deixar aqui para vocês poderem. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, fiquei muito feliz, obrigada Legal. mesmo. E é isso aí, a gente vai voltar numa próxima oportunidade para poder trazer mais informações, porque eu com certeza isso aqui é um leque, mas eu fiquei muito feliz, né? Não só aí, tem todo um pessoal trabalhando ali por trás, é um trabalho muito lindo realmente. Obrigada. Que Deus abençoe. Pronto, amiga. E aí, você gostou? Ai, ótimo!